voltamos agora então para falar sobre matrizes, as listas e tabelas, que são mais aí algumas estruturas de dados em R, tá? Então vamos lá. Então assim, o que são as matrizes? Basicamente, a matriz é uma simples extensão da ideia de vetor, tá? Mas é um vetor que ele é dotado de dimensão, no caso, número de linhas e número de colunas. Então é só um rearranjamento de um vetor básico, tá? Então aqui, para a gente criar uma matriz, eu vou usar a função matrix, vou passar os dados que eu quero colocar nessa matriz, no caso são esses 4 números, e vou dizer quantas linhas e quantas colunas. Então isso gera para mim uma matriz, tá? Importante. Todos os elementos de uma matriz têm que ter o mesmo tipo. Eu posso até criar matriz com caracteres, mas todos vão ser caracteres, tá? Bom, matrizes têm vários atributos, por exemplo, dimensão, número de linhas, número de colunas, certo? Por default, a matriz vai ser preenchida por coluna, tá? Então ele vai pegar aqui esse vetor e vai espalhar na coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espalhou assim, tá certo? Precisa ser assim? Não necessariamente. Você pode pedir para ele espalhar by row, por linha. Então vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então são opções que você tem aí, tá? Bom, como é que eu acesso os elementos dentro de uma matriz? Vou usar o operador colchete novamente. Só que agora eu tenho dois eixos a percorrer. Eu tenho o eixo das linhas e o eixo das colunas, tá? Então a primeira posição vai falar sobre o eixo da linha e a segunda posição vai falar o eixo da coluna. E eu vou usar a vírgula para separar eles, tá? Então aqui eu estou pegando da matriz a primeira linha e a segunda coluna, tá? A terceira linha e a primeira coluna, tá certo? E aí novamente entra a ideia de saber fazer sequências. Eu quero pegar a primeira e a segunda linha, mas só a segunda coluna, né? Eu quero pegar as linhas de 2 a 3 e as colunas de 1 a 2, tá? Posso usar também máscara condicional com matrizes. Eu quero pegar só os elementos da matriz que são maior que 4. Então, olha lá, pegou os matrizes maior que 4, tá certo? Como que ele fez? Ele usou uma máscara lógica. Primeiro ele criou isso e depois selecionou os que eram true. E no caso são esses 4 aqui. Perfeito? Então, posso usar isso também. Bom, passando agora para a lista, né? Então a lista é a classe mais flexível de objetos ali, de estruturas dentro do R, tá? E ela é a única aí que pode armazenar diferentes tipos de objeto, tá? Então aqui eu estou criando a minha lista. Ela tem primeiro slot, né? Na primeira posição o valor 10, na segunda posição a string 10, na terceira posição um lógico e na quarta posição um imaginário, tá certo? E todos convivem dentro da mesma lista sem nenhum problema, tá? Para acessar elementos da lista é um pouquinho diferente. Eu vou ter que usar o duplo colchete para ir direto ao elemento que eu quero. Então, com o duplo colchete, eu acessei o elemento que está na posição 1, acessei o elemento que está na posição 4, tá certo? E eu também posso acessar subslots da minha lista. Então, eu quero acessar apenas o slot 1 e o slot 4. Nesse caso, eu vou usar apenas um colchete, tá certo? Porque eu quero pegar isso tudo e isso tudo, tá? Enquanto que aqui, ó, eu peguei só o 10. Aqui eu peguei só o 1, 10 a imaginário, tá certo? Então, essa é a diferença entre o duplo colchete e apenas o colchete, tá? Bom, as listas também podem ter atributos, por exemplo, como nomes, né? Então, eu criei aqui uma lista que tem, na primeira slot, chama números, que tem os valores 10 e 100. Note que agora eu estou colocando um vetor atômico dentro do slot de uma lista, para você já ver como ela fica bastante flexível, né? Mas no segundo slot eu chamei de caractere e eu estou colocando um vetor atômico de caracteres. E no terceiro eu estou colocando um lógico, que é só um lógico mesmo. Note que nem o tamanho é o mesmo, né? E no outro eu estou colocando um complexo que também só tem um elemento. Então note aqui eu tenho elementos diferentes, tamanhos diferentes, todos convivendo dentro do mesmo objeto, que eu chamei ele de lista. Tá bom? Como que eu acesso os slots da minha lista? Pode ser pelo nome, e aí eu vou usar o dólar aqui. Então minha lista dólar lógico vai me retornar isso que está aqui. Minha lista dólar números vai me retornar isso que está aqui, né? Posso ver os atributos. Atributos, minha lista tem atributos names e esses são os names da minha lista, tá? E por fim, tabelas, né? Então,
talvez a classe mais utilizada para representar o conjunto de dados são o que nós chamamos aí de data frame. É o mais próximo que você vai ter aí de uma planilha eletrônica dentro do R. Tá? Um data frame também vai ter diversos atributos, como nome das linhas, nome das colunas, os nomes, a dimensão. Tá? A gente tenta sempre levar em conta aí essa convenção de que cada linha representa uma observação ou registro e cada coluna é uma variável. Tá? O R permite ler conjuntos de dados já prontos, né, em diversos formatos, nós vamos ver isso mais para frente. O R já vem equipado com conjuntos de dados para fins didáticos, como eu mostrei para vocês, né? Um deles é o conjunto íris, tá certo? E aí tem essa função str aqui, ó, que resume toda a estrutura de um conjunto de dados. Então aqui eu tenho uma estrutura data frame que tem 150 observações de 5 variáveis. E as variáveis são quais? O nome da primeira coluna é cpal_length. Esses são os primeiros números. Depois cpal_width, depois cpal_length, depois cpal_width, depois as espécies. Tá certo? Então já tem toda uma estrutura aí de conjunto de dados para você, tá? Tem uma classe especial que é a classe fator, tá? Então a classe fator ela é muito similar ao caractere. No entanto, ela permite você definir a ordem com que você queira que as coisas apareçam, tá certo? Então aqui eu estou criando um fator, né, que tem esses níveis, alta, baixa, baixa, enfim, esses são as observações, né? E note que eu tenho esse argumento especial que é o levels, ou seja, os níveis, né? E eu coloquei, eu quero nível baixo, nível médio e nível alto. Então sempre vai ocorrer nesta ordem. Por isso eu coloquei aqui ordenado igual a true. Então quando eu fizer uma tabela, ele já vai naturalmente ordenar por estes níveis, né, em que o baixo vai aparecer primeiro, depois vai aparecer o médio, depois vai aparecer o alto. Tá certo? Então é assim que você usa para controlar a ordem que vai aparecer, por exemplo, numa tabela, que vai aparecer num gráfico. Você faz um fator ordenado, tá? E aí você controla, tá? Bom, como é que eu crio e inspeciono um data frame dentro do R? Tá? Então tem a função especial aqui, data.frame, né? E aí eu vou dar aqui os nomes das colunas e os itens que vão entrar, tá? Colunas podem ter tipos diferentes, tá? Mas dentro de cada coluna é um vetor atômico. Então, todo mundo tem que ser do mesmo tipo. Então, se aqui é tudo caractere, todos vão ser caracteres. Se aqui é numérico, tem todo mundo ser caractere. Se aqui é lógico, todo mundo tem que ser lógico. Tá bom? Você tem diversas funções para inspecionar, como head, tail, gin, and row, enfim, são várias funções. Depois eu convido vocês a testarem num conjuntinho de dados aí, para vocês verem o que sai de cada coisa, tá bom? De novo, como é que eu acesso agora os elementos, né? O bom é que agora fica parecido com matrizes, porque queira ou não queira, uma tabela, ela é uma matriz. Ela tem linhas e ela tem colunas, tá certo? Então, você pode acessar de forma muito parecida com como você acessava as matrizes usando o operador colchete, tá certo? Então, aqui eu quero a primeira linha. Então, eu posso pegar a primeira linha. Quero a segunda linha e as colunas 1 a 3. Quero as linhas 1 e 5, tá? E note, quando não tem nada aqui, ó, quer dizer que vai pegar todos, tá certo? Então, todas, a primeira linha, todas as colunas. A primeira e a quinta linha, todas as colunas, tá certo? Por ser data frame ele já é uma estrutura mais elaborada. Então, tem outras estratégias que você pode usar também para consultar. Por exemplo, o operador $, seguido do nome da coluna. Vai te trazer toda aquela coluna que você está selecionando. Tá? Bom, resumindo então o que nós vimos até aqui. Nós vimos os principais tipos de dados, caracteres, numéricos, inteiros, lógicos. Falamos um pouquinho ali dos complexos e dos raws, né, do bruto. Tá? Vimos as principais estruturas de dados, vetores, matrizes, listas e data frames. Né? Algumas informações importantes. Vetores são conjuntos de elementos unidimensionais, todos do mesmo tipo. Já as matrizes são conjuntos de elementos bidimensionais, ou seja, que tem linha e coluna, mas todos são do mesmo tipo. Tá? Já as listas, elas são, de certa forma, um caso especial de vetor, onde cada elemento pode ter uma estrutura diferente. Tá? E os data frames é o que seria mais próximo de uma tabela, onde cada coluna é um vetor, portanto, todos os elementos das colunas são os mesmos, mas eu posso ter colunas de tipos diferentes. Perfeito? Então, fico por aqui com essa parte de estruturas de dados em R. Nós já passamos aí todo o básico da estrutura de dados em R. E no próxima aula nós vamos falar aí sobre estruturas de programação. Então, até lá!